Oi, crianças! Vamos para as atividades de ciências? Então vamos lá. A atividade de hoje nós vamos concluir, tá? As atividades relacionadas ao conteúdo que trabalhamos, que é a forma em que os animais se relacionam ecologicamente, certo? Então nós aprendemos aí que existem diversas formas dos animais se relacionarem, não é? A primeira forma que nós trabalhamos então foi protocooperação. Qual que é essa forma? É onde os indivíduos, ou seja, os seres vivos, eles contribuem com a natureza, né? Para a natureza. Nós temos exemplos aí então das abelhas, né? E dos beija-flores. O que eles fazem? Eles então vão nas plantas, sugam o néctar da flor e naquele mesmo momento elas sujam então suas patas com pólen e levam para outras plantas, para outras flores. Então, assim, elas estão disseminando aí, né, a proliferação, então, de novas sementes, né, a formação de novos frutos, de novas flores. Então, é uma relação onde os seres vivos contribuem para a natureza, não a prejudica, tá? Outra forma, então, de relação ecológica que nós temos é o comensalismo. No comensalismo, apenas um indivíduo é beneficiado. Exemplo que nós temos lá, então, é do tubarão e da rêmora. Quando ele se alimenta, os restos de alimento, então, a rêmora aproveita da situação ali para se alimentar. Mas ela não faz nada, não prejudica e nem ajuda o tubarão. Então, ela só se beneficia. Então, na relação de comensalismo, apenas um indivíduo é beneficiado, tá certo? Outra relação ecológica é de sociedade. Nós trabalhamos aí exemplos de cupins, de formigas, né, que vivem em sociedade. Só vivem então em sociedade seres da mesma espécie, tá? Então eles se favorecem ali, se ajudam na construção. No caso do formigueiro ali tem as formigas que constroem então o formigueiro. Existe uma rainha onde lidera todo aquele grupo, não é? Existe o macho que fecunda a fêmea para proliferação de novas espécies, né? De novas formigas, tá? E os cupins também agem da mesma maneira, em forma de sociedade, tá certo? Outra relação ecológica que trabalhamos sobre predação. O que é a predação? É a relação onde apenas um ser é beneficiado e o outro é prejudicado. Por que ele é prejudicado? Porque ele vai servir de alimento para aquele predador. Então, ele será prejudicado por beneficiar o outro na questão da alimentação, tá? Então, o que é a forma de predação? É onde um indivíduo é beneficiado e um outro é prejudicado, porque ele servirá de alimento para o predador, tá certo? Outra forma é a competição. Na competição, acontece em relação de disputa de algum recurso ali, né? De alguma coisa tão importante. Por exemplo, a liderança de um grupo, não é? Onde um quer mandar naquele grupo, ele quer liderar. A disputa por território, por alimento, não é? Então, a forma de competição é quando acontece uma disputa por alguma coisa maior, tá? Então, alimentação, liderança de grupo, tá? Para reprodução, tá certo? Então, quando vocês ouvirem falar de competição, é quando acontece uma disputa para algo maior, tá? E essa competição pode acontecer tanto com os animais ou com as plantas, tá? Na questão das plantas aí, as árvores maiores, né, vão fazer sombra para aquelas árvores menores, as plantas menores não vão receber luz do sol e acabam então morrendo. Então, quem superou aí foram então os mais fortes, as plantas mais altas se desenvolveram, enquanto as pequenininhas então morreram porque não receberam a luz do sol suficiente para então a sua sobrevivência. Então a competição acontece tanto no meio animal quanto nos vegetais, tá certo? E o último aí que trabalhamos foi o parasitismo. Parasitismo é onde um ser prejudica o outro, não é? Tivemos exemplo aí das lombrigas, né? Que é um parasita interno, não é? Que ele vive dentro do ser vivo. No caso dos vermes, que são as lombrigas aqui que vimos, elas vivem ali no intestino, tá? Dos seres vivos. Elas sugam todos os nutrientes através do sangue, então causando doenças ao ser vivo, tá? Esse é o parasita interno. Já os parasitas externos, que vivem fora do ser vivo, são os piolhos, carrapatos, pulgas, que também sugam o sangue do indivíduo, né, do ser vivo, também trazendo doenças para eles,
tá certo? Então essas são as formas de relação ecológica dos seres vivos, tá bom? E a atividade de hoje que vocês vão fazer é a última atividade então desse contexto, tá? Primeira atividade aqui que vocês vão ler, ó, na página 36, vocês vão ler esse texto, tá? Ler um texto aqui e responder as perguntinhas relacionadas ao texto, tá? E já a letra C, que eu vou explicar com mais detalhe, o que vocês vão fazer? Uma pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre o Curupira. O que é o Curupira? Ele é um personagem do folclore brasileiro, tá? Que tem uma relação aí muito interessante com a natureza. Então, vocês vão pesquisar qual que é a relação do Curupira com a natureza, qual que era a função dele, qual que era o objetivo dele com a natureza, tá? Vocês podem pesquisar aí em livros de história, tiver livro de historinhas falando sobre o Curupira, ou na internet, tá? Pode pedir ajuda para a família para ajudar vocês com a pesquisa, tá bom? Depois de terminar a atividade do livro didático, vocês vão terminar as atividades do livro de atividades, tá? Da página 61 e página 62, tá? E página 62. Vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui é uma atividade onde vocês vão precisar observar aqui as imagens e essas imagens aqui também. Essas aqui vocês vão recortar e colá-las aqui. Porém, primeiro vocês vão observar o seguinte. A primeira imagem aqui está mostrando então o quê? Cupins, não é? Qual que é a forma de relação ecológica dos cupins? Como que eles vivem? Qual que é a forma ecológica deles sobreviverem, de viverem ali? Muito bem, é de... Qual que é a relação ecológica dos cupins? Isso aí, eles vivem em sociedade. Muito bem, após então saber qual que é a forma ecológica em que os cupins vivem, que é de sociedade, vocês vão procurar aqui outro grupo, tá? Que vivem também da mesma forma, que é de sociedade. Ao encontrar aqui qual desses aqui que vivem então em forma de sociedade, vocês vão recortá-lo e colá-lo aqui do lado, tá? Então, os dois fazem parte da mesma relação ecológica, ambos vivem em sociedade. O segundo aqui também vocês vão analisar. Qual a forma ecológica que essa imagem aqui representa? Tá? No caso aqui, abelhas e plantas. Qual que é a forma ecológica entre abelhas e plantas? Muito bem, vocês vão procurar também a mesma forma ecológica que vivem aqui as abelhas e plantas, recortar e colar aqui, tá certo? Assim por diante. Já na atividade seguinte, da página 62, atividade número 6, vocês vão ler a pergunta considerando os exemplos das relações ecológicas apresentados na atividade anterior, na página 61, responda as questões propostas a seguir. Então, vocês vão precisar da atividade anterior, tá? Da atividade número 5, para poder responder a letra A e a letra B da número 6, certo? Número 7. Número 7 que tem uma imagem para vocês observarem aqui, ó, do crocodilo e o pássaro palito, tá? Observem aqui qual relação ecológica que está acontecendo aqui entre o crocodilo e o pássaro palito. Está escrito aqui na atividade, tá? Nessa relação, os dois seres vivos são beneficiados, pois o pássaro se alimenta dos restos de comida que ficam na boca do crocodilo e o crocodilo fica com os dentes limpos. Olha que interessante, o pássaro palito faz então esse benefício aí para o crocodilo. Com base nessa informação, podemos dizer que a relação entre o pássaro palito e o crocodilo é um exemplo de... Marquem apenas uma, tá? Uma alternativa aqui. Comensalismo, sociedade, protocooperação ou predação? Qual a relação ecológica acontece entre o crocodilo e o pássaro palito? Tá certo? Então é isso, a atividade de ciências de hoje. Qualquer dúvida, tá? Chama a professora aqui no horário de aula para mim poder ajudar vocês, tá bom? Então é isso aí. Bons estudos para vocês.